Esse empreendedor é apaixonado por gastronomia e decidiu abrir o próprio negócio. A ideia era oferecer comida de qualidade em um container. Foi assim que surgiu o The Salt, uma cozinha de alto nível montada ao lado de um posto de gasolina. Os clientes vieram, mas não da maneira que esperava. Foi neste momento que a ficha caiu. Como ter sucesso sem planejamento financeiro, de gestão e marketing. O deslize custou caro e o The Salt sucumbiu diante de tantos problemas. O sonho do Enzo sempre foi abrir um restaurante. Em 2017, ele deixou o emprego que ele tinha, pegou a rescisão, vendeu o carro que tinha e aí abriu um restaurante inusitado, num posto de gasolina. Tudo ia muito bem, até que ele começou a cometer uma série de erros e aí praticamente fechou. Veio a pandemia, ficou pior ainda. A gente veio até aqui para conversar com ele e entender exatamente onde foi que ele errou. Fala, Enzo, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Tudo Como bem, é que tá? Tudo certo? Tudo bom, graças Maravilha. a Deus. Obrigado por receber a gente aqui, por contar a sua história. Então, Enzo, você decidiu abrir um restaurante. Como é que foi essa ideia? Cara, eu trabalhei muito tempo em outras cozinhas, tal, fui chefe de cozinha, fui auxiliar, fui pieiro. E chegou um momento na minha vida que eu falei, pô, agora tem que abrir um negócio com a minha identidade, com o meu nome. E daí que começou a ter ideia, depois de 15 anos de profissão, a gente começou a pensar, pô, vamos fazer um negócio itinerante. A gente pensou em um lugar com custo mais reduzido, uma parada que a gente conseguisse manter ali. E foi aí que eu vendi meu carro, peguei dinheiro que tinha guardado, peguei mais isso e outra coisa e teve a ideia do The Salt, que no começo era um food truck, mas aí a gente foi pesquisando o mercado e acabou que é um container meio fixo, meio móvel. Mas antes da gente chegar aqui nessa situação de hoje, conta pra gente o seguinte, quando você abriu, você fez um planejamento de abertura? Então, a gente planejou algumas coisas e, claro, acabou esquecendo outras no caminho, né? Quando a gente foi abrir, a gente achou que talvez a nossa gastronomia, talvez o conhecimento com a cozinha, talvez tudo isso aí fosse suficiente, mas não é, né? Quando a gente abriu, de fato, que passamos dias aqui vendendo muito pouco e tal, a gente começou a ver que a gente precisava ter um conhecimento muito mais amplo do que eu tinha na minha bagagem de trabalho. Então você acha que faltou um pouquinho de planejamento em quais pontos? Com certeza, acho que no ponto financeiro, né, ter um preparo melhor, ter um capital de giro melhor, ter um planejamento de investimento bem certinho, acho que tudo isso é muito importante. Não foi o meu caso, mas conforme foi passando o tempo a gente foi aprendendo tudo isso. Tem um planejamento de marketing também, você pensou na época em como você iria divulgar o restaurante? Então, na época eu pensei mais assim, eu tenho a gastronomia, eu tenho um produto bom, eu tenho um conhecimento e isso vai ser suficiente. Só que não é realmente, existem dificuldades, existem pedras nesse caminho que às vezes você não está muito preparado para isso. A questão do marketing, como é que você planejou o marketing para iniciar a empresa? Então, a gente começou com a estratégia de rede social, a gente começou com a estratégia do boca a boca, de vender o nosso produto e a gente achou que isso seria suficiente para espalhar essa notícia de que tinha um quiosque, um container vendendo comida de qualidade, comida de restaurante. E deu certo? Não muito. A gente teve que procurar pessoas qualificadas para ajudar a gente nesse mecanismo que hoje é fundamental para qualquer empresa, é você saber divulgar, você apresentar o seu produto de uma forma muito limpa e tal para o cliente. A gente não tinha conhecimento disso, a gente tinha conhecimento de comida, de cozinha, de técnica, de você fazer uma preparação boa e nada disso é suficiente. Quando você entra no negócio, você obviamente já pode ter tudo isso já planejado, só que no nosso caso foi diferente. A gente foi aprendendo conforme foi tocando a banda, a gente foi aprendendo a fazer isso aí, vendo que a gente precisa sempre de especialistas e de ajuda nesse sentido. Não é suficiente você vender somente um produto bom, de qualidade. Você precisa atrair pessoas.
E com relação aos clientes, você fez um estudo de clientes para entender quem você estava atendendo? Então, quando a gente chegou no Desalt, a gente já tinha essa ideia de que ia ser um lugar eclético. Um lugar aberto, um lugar despojado, sem burocracia, que a pessoa chega no balcão e pede desde uma carne nobre até um lanche mais simples. A gente tinha essa noção. Porém, conforme vai passando o tempo, você vai vendo que alguns produtos seus não atendem o público, você vai vendo o que se encaixa melhor, o que pede de demanda no seu bairro, o que as pessoas estão buscando. Isso tudo aí, eu acredito que, por mais que você faça um estudo, por mais que você faça, com o tempo você vai vendo o que seu cliente precisa mais, entendeu? E hoje a gente tem essa noção. E Enzo, com relação ao financeiro, como é que você se planejou, como é que você se organizou? Você fez uma reserva para garantir que a empresa funcionasse durante um tempo ou você não pensou nisso? Então, eu não vou usar aqui de palavras bonitas para atrair pessoas que estão querendo empreender e tal. Eu vou falar bem a realidade mesmo. Eu tinha um carro, eu vendi na época, eu tinha uma reserva financeira. Foi como a gente abriu o Desalt. A gente achou que ia gastar Y, no final a gente já tinha gastado 2 vezes mais e acabou que a gente teve que abrir em uma condição meio que quase extrema, o que desde o começo foi uma dificuldade muito grande. Então eu aconselho as pessoas que abram com um planejamento de capital de giro melhor, que tenham um planejamento melhor, para não passar, porque o que acontece? A nossa empresa ela foi se pagando desde o começo, porque quando a gente se viu aberto, a gente precisava de mercadorias, a gente precisava de fornecimento, a gente precisava de um dinheiro que às vezes a empresa nem tinha e esperava vender para poder encher o estoque da empresa. E aí, entrando até nessa questão dos produtos, você também se planejou com relação ao estoque, o quanto que você iria vender, porque você trabalha com alimentos. Então, tem essa possibilidade de perder algum alimento, ter que jogar fora em função da validade. Com certeza. Ao longo da minha carreira, esse foi o pior ponto para mim sempre, desperdício. Né? Eu sempre fui um cara que fiz cardápios, em todos os lugares que eu passei, eu fiz cardápios que eram um ciclo. Você usa os seus produtos de modo a não desperdiçar ao máximo, né? E eu tinha que fazer isso melhor ainda, porque era o meu estabelecimento, eu tinha que ter isso muito, muito afiado. Então, nessa questão de gastronomia, de produtos, de insumos e armazenamento, eu entrei com um conhecimento melhor nessa área, eu já era formado em gastronomia. A gente conseguiu adaptar em um container um cardápio de restaurante grande, com cozinhas quilométricas que eu já trabalhei por aí, só que com um giro muito mais rápido, um alimento que entrou 2 dias antes já está saindo no 3º dia. Então você conseguiu organizar o estoque. Acredito que a palavra certa seja adaptar para esse tipo de negócio novo, que era novo para mim também, que tinha câmera fria, que tinha estoques grandes, e aqui não era nada disso, eu tive que me adaptar a isso. Vamos então pontuar quais foram os pontos que você acha que você errou no seu negócio no início. Bom, eu acho que você ter uma comida de qualidade, assim, no meu ramo, né? Você ter uma comida de qualidade, você ter um produto bom, hoje em dia não é suficiente. As pessoas procuram experiências, as pessoas procuram lugares alternativos que se sintam bem e tal. Então a gente viu que além da nossa comida, da nossa matéria-prima, além do que a gente oferece, a gente precisava passar uma experiência de atendimento melhor, a gente precisava de um investimento de marketing melhor, a gente precisava aprender a negociar, a gente precisava aprender várias coisas que a gente não tinha noção no começo. Então o primeiro ponto seria entender um pouquinho melhor como é que funciona e o marketing também. Aparecer, né? Você Exatamente. Aparecer para o seu público certo. Não adianta você aparecer para um público, você precisa trazer gente para dentro de um posto.
comer uma comida de restaurante. Isso parece fácil a princípio, mas não é. Você precisa planejar, cativar esse seu cliente. Você precisa fazer com que ele entenda que também existem coisas boas em lugares mais alternativos. E isso tudo a gente não tinha ideia do abismo que era, por exemplo, para uma loja, para um lugar que já tem o seu ponto certo e tal. Então isso tudo a gente foi aprendendo, esse tipo de marketing, esse tipo de buscar os clientes. Então marketing e o planejamento financeiro também a gente tem que apontar, né? Faltou um pouquinho no começo. Com certeza, falta até hoje, eu não vou mentir aqui. A gente sempre... Hoje em dia a gente tem uma reserva para o capital de giro, hoje em dia a gente tem uma reserva para os nossos fornecedores, pagar os boletos que vêm e tudo. Até hoje a gente tem uma dificuldade, não vamos ser aqui, não vamos mentir aqui um produto que não é verdade. O empreendedorismo ele é uma coisa muito difícil, ele tem novos desafios, às vezes você acha que vai, eu vou lucrar essa semana, não sei o que, tem evento, aí vem uma manutenção, vem um funcionário que está dando trabalho, você vai ter que pagar, honrar com aquelas despesas, vem algum produto que você tenha perda. Então, assim... Tem que organizar bem. Exatamente, até hoje é difícil. Mas a gente abriu muito na linha e eu não recomendo isso, porque você acaba chegando em um ponto que você até pensa em e a qualidade do meu produto, vamos vender receitas diferentes e tal. Isso não é legal. O certo é você abrir com isso tudo muito bem planejado para chegar no patamar de conforto que a gente até que tem hoje, de saber o que a gente tem que comprar, saber o que a gente vende, entender o nosso cliente, o que ele paga, o que ele pode pagar. Exatamente. E aí então teve essa questão do marketing, teve essa questão do estudo de capital, planejamento também de organização, também pensamento nos clientes, né? Isso também tem que entender como é que os clientes funcionam, né? A gente vai para um breve intervalo agora, é rapidinho, e no próximo bloco a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é especialista em empreendedorismo, para entender exatamente como o Enzo errou e, é claro, trazer dicas também para que a gente não cometa os mesmos erros. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta e hoje a gente está conhecendo a história do Enzo, que abriu um restaurante diferente em um posto de gasolina. A ideia é muito boa, tudo seguia muito bem, mas ele teve uma série de problemas e aí quase fechou, né, Enzo? Ficou na linha de fechar, né? Exatamente. Só para a gente lembrar, ele teve problemas com planejamento, com organização, com marketing e também com a ideia dos clientes, de entender o que os clientes queriam, né? O público, né? E para a gente entender exatamente onde ele errou e o que ele deveria ter feito para não ter tido problemas com o negócio, a gente vai conversar agora com Enio Pinto. Enio, seja bem-vindo. Olá, Márcio. Olá, Enzo. Prazer em conhecê-lo. Gostei muito do caso da Dessalt. Interessante que você já começa com recursos próprios, não tem que iniciar o empreendimento já com algum grau de endividamento. Isso é muito positivo. Mas vamos para as questões de hoje. Primeira preocupação aí do Enzo, ele não cuidou muito do planejamento financeiro. Adoro a questão de planejamento, porque é quase que um divisor de águas. Quem planeja tem, de fato, gestão sobre o seu empreendimento. Quem não planeja, de alguma maneira, fica sempre aí com friozinho na barriga. O planejamento financeiro, Enzo, ele se divide em dois grandes blocos. O primeiro, a questão do fluxo de caixa, o fluxo de entradas e saídas dentro do seu negócio. As entradas, as receitas, são os preços de vendas dos seus produtos versus o volume de vendas. Isso dá o montante do teu faturamento. Já os custos, você tem os fixos, os variáveis, os fixos, aqueles que independem do seu volume de venda. Por exemplo, aluguel, condomínio. Já o variável, aquele que está correlato à venda, reposição de estoques. Um menos o outro, receitas menos os custos, você tem aí o lucro do empreendimento. Então, de cara,
O planejamento já sinaliza para você se o teu empreendimento é financeiramente viável ou não. O outro bloco relevante quando se trata de planejamento financeiro são os investimentos. Os fixos, máquinas, equipamentos, utensílios, mobiliário para o funcionamento do teu empreendimento, que a gente chama de imobilizado técnico, e o famoso capital de giro. Esse é um recurso necessário para te financiar naquele ato, naquele período entre você fazer as compras junto aos fornecedores, receber as mercadorias, colocar em estoque, tirar, produção, produto, venda e recebimento junto aos seus clientes. Esse ato entre o que você paga ao fornecedor e o que recebe do cliente é a tua necessidade de capital de giro. Vamos lá, Enzo, a questão de marketing para o teu negócio. Veja, em função da tua localização, você está numa via expresso de grande fluxo na capital federal, eu apostaria muita energia nas questões de delivery e takeaway. Por quê? Os aplicativos que fazem as entregas do delivery consideram essencialmente a localização geográfica, e a sua é excelente, central, numa região de poder aquisitivo muito positiva. Em segundo lugar, consideram a velocidade, o dinamismo da produção da tua mercadoria, do teu produto, do teu cardápio e, por fim, a nota do teu estabelecimento. Então você tem uma chance de ficar muito bem ranqueado nas buscas desse aplicativo. E eu complementaria esse esforço de marketing com uma panfletagem digital. Eu compraria anúncios pagos geolocalizados, tanto no Google como no Instagram. Assim você tem chance de fato, bombar esse negócio. Vamos lá, a questão de estoque para perecíveis é de fato um ponto crítico na gestão do seu empreendimento, de um restaurante. 3 dicas aí para o sucesso da gestão do seu estoque. Primeiro, adote o padrão Pepsi. Não necessariamente para contabilização financeira, mas principalmente para escoar o produto para a cozinha. O que é o Pepsi? Primeiro a entrar, primeiro a sair. É uma sigla. Isso assegura que você tenha sempre um produto fresco e com a validade ok para a tua linha de produção. Segundo, identifique bem o teu produto e organize a área física onde vai funcionar o seu estoque. Identificar o produto te permite codificar, classificar secos, refrigerados, congelados. E no momento que você tem uma área física bem organizada, por exemplo, lá na prateleira dos secos, você tem a plaquinha arroz. Você passa lá e vê que falta esse item, você já até faz uma gestão de estoques meio que por visualização. É um outro ponto bastante relevante. E por fim, a questão de realizar suas compras de reposição de maneira semanal, de preferência na segunda-feira. Passou o vendaval do fim de semana, cair nas compras. Assim você vai ter uma noção muito clara do que está saindo no fim de semana, do que está girando, vendendo mais e das necessidades de reposição nos montantes adequados, para que você não fique super estocado e não tenha seu capital de giro de alguma maneira preso em estoques, que no teu caso são perecíveis. Vamos lá, Enzo, composição do seu cardápio. Considerando sempre as vantagens competitivas do teu empreendimento, que é o teu ponto, a tua localização, um container num posto de gasolina. Mas em função dessa natureza da tua localização, você também tem aí o seu grande desafio. Você tem limitações de estacionamento e de salão de recepção, salão de refeição para receber o seu cliente. Então veja, o que eu faria? Uma avaliação da concorrência estabelecida. Vamos ver ali quais são as fragilidades, as lacunas não atendidas pela concorrência e eu especializaria o meu cardápio. Eu criaria um carro-chefe que teria uma produção e consumo bastante dinâmicos. Isso com certeza maximizaria as suas vendas, considerando as suas características. E uma outra coisa que eu queria chamar a tua atenção. Os líderes de venda em aplicativos de delivery são aqueles que inclusive vinculam esse carro-chefe, essa especialização ao nome do produto. Tipo, Dogão do Chico,
tipo a pizza da Dona Vilma, isso facilita bastante ser encontrado pelo seu cliente. Lembre-se bem, Enzo, o fornecedor, principalmente tratando-se de um restaurante, ele é um elo muito importante na cadeia de valor do teu empreendimento. Eu só vou vender bem se comprar bem. Como é que eu asseguro qualidade na entrega do produto final ao cliente se eu não compro qualidade? Então, primeiro passo, engajar o teu fornecedor com a tua missão, com o teu propósito. Ele tem que ser um parceiro no teu empreendimento. Quanto mais você vender, mais você vai comprar junto a ele. Isso tem que ficar muito claro nas tratativas com ele. Segunda questão, é interessante você ter 2, 3 opções de fornecedores para cada um dos itens de insumos da tua linha de produção. Assim não cria-se dependência de um único fornecedor. E você pode estar permanentemente fazendo uma pesquisa para avaliar quem tem melhores preços, melhores prazos, qualidade e prontidão na entrega. E por fim, lembre-se, é muito importante você cooperar com o que até então poderiam ser os seus concorrentes para que você faça compras em grande quantidade e aumente o seu poder de barganha. Pense nisso. Convoque os seus vizinhos que de alguma maneira têm estabelecimentos similares ao seu e que vão fazer compras para que vocês façam compras conjuntas. Assim você consegue, por exemplo, mais parcelamento na forma de pagamento, vai te demandar menos desembolso, menos necessidade de capital de giro. Obrigado, Enio. Você sempre arrebentando, hein? Enzo, então, depois de tudo isso que você viveu, qual foi a lição que ficou? O que está diferente hoje? O Salt está aberto, está funcionando, mas hoje está bem diferente, né? Depois de 4 anos, a gente conseguiu ter uma organização com nossos fornecedores, a gente conseguiu ter apoio de marketing, conseguimos entender qual é o nosso público, o que precisa nesse bairro, e a gente atende até hoje aqui e tem um público cativo, então as coisas foi um aprendizado toda essa trajetória até aqui hoje. De tudo que você viveu, qual foi a maior lição que você teve? Cara, às vezes o conhecimento que você tem, você acha que é suficiente para você empreender, para você abrir um negócio, e não é bem assim. Existem desafios que só aparecem nesse percurso, existem desafios que você não está preparado para lidar, e com o tempo você vai ganhando experiência, vai aprendendo, vai se capacitando. Eu tenho o apoio da minha esposa, que também toca a empresa aqui, que foi se capacitando para fechar as contas, botar tudo na ponta do lápis e deixar tudo alinhado para que mesmo nos períodos ruins você tenha um controle exatamente do que você está soltando, do que você está vendendo e conseguir manter uma margem segura nessa empresa. Enzo, obrigado. Parabéns, viu? Sucesso no seu negócio. Você mandou muito bem. Obrigado a vocês. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência e a gente continua aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Lembrando que a gente volta na semana que vem com mais uma história. Até mais, tchau!